Sacramento. Muitas palavras destas palavras caídas do céu também se utilizam em português comum. A palavra sacramento é diferente. Praticamente só se utiliza em contexto religioso. O que é sacramento? Aqui vai a definição. Sacramento é um sinal visível e eficaz da graça divina para a nossa salvação, ou seja, para o nosso bem. É um sinal, ou seja, uma coisa concreta, física, prática, visível, que se vê, e eficaz, que produz o seu efeito. O grande sacramento é Jesus, evidente. Que sinal maior pode haver da graça divina e que sinal mais eficaz pode haver da graça divina senão Jesus? Mas depois há um segundo grande sacramento que é a Igreja, chamado Sacramento Universal de Salvação, ou seja, o que é que a Igreja deve ser? Deve ser no mundo, continuação de Jesus e da obra de Jesus, e assim ajudar a que a graça divina se torne visível e se torne prática e eficaz no mundo concreto. Depois, dentro da Igreja, há diversos rituais que nós chamamos os sacramentos. Na Igreja Católica, 7 sacramentos. Há os 3 sacramentos de iniciação cristã, como se chamam, ou seja, um adulto, quando adere à fé e entra na Igreja, recebe estes 3 sacramentos de uma só vez: o batismo, confirmação e a Eucaristia. Depois há o sacramento da reconciliação ou confissão, que permite voltar à graça do batismo. Há 2 sacramentos da missão, o matrimónio e o sacramento da ordem, pelo qual a pessoa se torna diácono, ou padre, ou bispo. E depois há um outro sacramento especial para momentos especiais relacionados com a doença, é chamada a unção dos doentes, para ajudar a pessoa a viver bem essa situação. Como é que funciona um sacramento? Funciona a 2 níveis. Funciona ao nível visível, do que se vê, e depois, ao mesmo tempo, simultaneamente, o nível invisível, que não se vê. O nível visível é o nível do sinal. O nível invisível é o nível da graça. E há uma correspondência sempre entre estes 2 níveis. Assim, por exemplo, a graça da pessoa se tornar cristã, através do sacramento do batismo. Qual é que é o grande sinal? A água. A graça da maturidade para a missão cristã, através do sacramento do crisma ou da confirmação. Qual é que é o sinal? O sinal é a imposição das mãos e o óleo que o padre, ou normalmente o bispo, põe na cabeça daquele que vai ser crismado. O óleo, na tradição do Antigo Testamento, tinha a ver com missão, com ser investido numa determinada missão. Portanto, o sacramento funciona sempre a 2 níveis simultâneos: o que se vê por fora e o que não se vê, que é o nível da graça por dentro. A acompanhar o sinal, há sempre palavras que explicitam, que clarificam o que é que aquele sinal quer dizer. Por exemplo, a acompanhar a água do batismo, o padre diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No perdão dos pecados, o grande sinal é a imposição das mãos, quando o padre põe a mão em cima da cabeça da pessoa, pedindo o Espírito Santo, e reza a oração do perdão dos pecados. Há sempre uma palavra a acompanhar o sacramento. E a palavra é muito importante para levantar a ambiguidade de qual é que é o gesto. Por isso, as palavras dos sacramentos, em condições normais, têm que ser na língua que a pessoa perceba. Não tem sentido nenhum fazer numa língua que a pessoa não perceba. Para isso existe o sinal, para isso não seria preciso a palavra a explicar. Aqui 2 clarificações e uma nota. Primeira clarificação: a diferença entre sacramento e símbolo. Os sacramentos têm um lado simbólico e algumas pessoas dizem: pronto, no fundo trata-se de um símbolo. Por exemplo, o padre na missa apresenta a hóstia consagrada, não é? O pão consagrado, e diz corpo de Cristo, ou na consagração repete as palavras que Jesus disse na última ceia. Então algumas pessoas podem dizer: então o pão e o vinho são símbolo de Jesus. O pão é um símbolo de Jesus que se dá em alimento para nos dar força, para nos ajudar a crescer, para se entregar a nós. É um símbolo ou não é um símbolo? Atenção, eu diria é um símbolo, mas é um super símbolo, é um símbolo muito forte. Ou seja, normalmente um símbolo torna a realidade simbolizada mentalmente presente. Não é?
Eu vejo a bandeira nacional quando estou na Bélgica e penso, e o meu país. Mas eu não fico em Portugal, eu fico a pensar em Portugal. Um símbolo torna a realidade simbolizada mentalmente presente. Imaginem um símbolo tão forte, tão forte, tão forte, que tornaria a realidade simbolizada não só mentalmente presente, mas realmente presente e acessível. Um super símbolo, de uma ordem de grandeza completamente diferente. Precisamos de uma palavra diferente, já não podemos usar a palavra símbolo, então usamos a palavra sacramento, que não é o contrário do símbolo, mas é um símbolo elevado até ao máximo da sua significação. De tal maneira que quem comunga entra, no caso da Eucaristia, quem comunga entra em comunhão real, não só mental, entra em comunhão real com Jesus Cristo ressuscitado, que tem muitas formas de vir ter connosco e que escolheu essa. A segunda clarificação. Os sacramentos são eficazes em si próprios. Fazem aquilo que significam. Agora, evidente, precisam da abertura da pessoa, porque Deus nunca viola, Deus nunca força. Portanto, seria terrível se houvesse um sacramento que funcionasse contra a pessoa ou sem a pessoa querer. A graça nunca age sem a colaboração, sem a nossa colaboração. Assim, no perdão, no sacramento da reconciliação, quando me vou confessar, e o padre impõe a mão sobre mim e diz as palavras do sacramento, no fim eu fico realmente perdoado. Nem sequer interessa se me senti bem, se não me senti, se gostei das palavras do padre, dos conselhos do padre, se não gostei dos conselhos do padre. Não interessa. Eu fiquei realmente perdoado. Agora, é evidente, o perdão de Deus precisa agora da minha colaboração, e a minha colaboração chama-se arrependimento, ou seja, o desejo sincero de recomeçar melhor. Não funciona sem isso, eu preciso de colaborar com a minha parte. Mas o sacramento em si próprio é eficaz, faz aquilo que significa. Uma observação engraçada: os sacramentos ajudam a viver com Deus os grandes momentos e as grandes situações da vida humana. Né? Casamento, o matrimónio, a necessidade de recomeço por causa da culpa, e acho que todos passamos por aí, através do sacramento da reconciliação, a situação da doença, não são dos doentes, a busca do sentido da vida e a opção pelo sentido da vida com Jesus Cristo, através do batismo e da confirmação. Uma sorte enorme que temos, ter os sacramentos à nossa disposição. É uma sorte enorme que temos e frequentemente não percebemos o valor infinito de um sacramento. Por isso, precisamos a Deus a graça de aproveitar bem os sacramentos que estão ali ao nosso dispor. Sacramento, uma palavra que vale a pena abraçar.